Nós ouviremos agora as palavras do senhor Jailton Tristão e Felipe da Costa Bezerra, que vão dividir o tempo. São policiais rodoviários que falarão pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENAPRE. Falará primeiro, segundo consta aqui, o senhor Jailton Tristão. Essa segunda, né? Apresentação STF, né? Uhum. Passa para frente aqui, retorno. Tá ligado? Tá. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes, doutora Débora Duprá, colegas expositores, senhoras e senhores. Agradecemos o espaço e nos sentimos honrados em participar dessa audiência pública. A nossa exposição ficará a meu cargo e do policial rodoviário federal, Felipe Bezerra. Dividimos a nossa apresentação em 3 partes: introdução, a apresentação técnica propriamente dita, objeto da audiência, e concluiremos ao final com um vídeo. Gostaríamos que todos focassem nas imagens que iremos apresentar nos telões. São fortes. Não poderia deixar de exibi-las, pois existe uma verdadeira guerra travada no trânsito brasileiro. O policiamento nas estradas, desde o planejamento e execução, tem por finalidade prevenir. Porém, quando ocorre o fato delituoso ou o acidente, convergimos os nossos esforços para o hipercentro dos acontecimentos, onde nos preocupamos imediatamente em salvar as vítimas, na sequência, isolar o local e prender o criminoso. Todos os anos, nos feriados prolongados, a PRF convoca o seu efetivo, seja da área fim ou da área meio. E se a legislação permitisse, chamaria também os aposentados, pois é o momento em que a sociedade está no pico de um verdadeiro ataque no fronte de batalha. Saibam que nós, policiais rodoviários federais, no local de nossa atuação, além dessas cenas, sentimos o cheiro da morte. E por esse motivo que lutamos incansavelmente contra os acidentes e os ilícitos penais nas rodovias federais. Boa tarde, ministro Fux. Boa tarde aos demais. Como o tempo é curto e a abordagem deve ser necessariamente técnica, vou primeiramente solicitar a entrega ao ministro Fux desta compilação de 109 estudos sobre os efeitos de pequenas doses de álcool em condutores de veículos. Pesquisa esta feita por uma das maiores autoridades mundiais sobre o tema, o PhD Peter Anderson, pesquisador britânico, consultor da Organização Mundial de Saúde da União Europeia. Acredito, ministro Fux, que esses dados poderão responder muitas das questões suscitadas por Vossa Excelência, pois trazem o que existe de mais moderno e completo sobre o tema. Nesse trecho, retirado do trabalho Reduzindo Bebida e Direção na Europa, fica comprovado cientificamente que pequenas doses de álcool são suficientes para prejudicar as habilidades de condução e que os itens considerados dos mais importantes, como visão, atenção, habilidades psicomotoras, processamento de informação e habilidades de atenção difusa, são os mais sensíveis à influência do álcool. O autor desse estudo recomenda, inclusive, que o limite legal deve ser tão baixo quanto possível e não maior do que 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. Entregaremos ainda, desta vez através de mídia eletrônica, vários documentos e estudos produzidos pela Organização Mundial de Saúde, União Europeia, Rede de Trabalho das Polícias de Trânsito da Europa e Departamento de Transporte dos Estados Unidos, ou seja, o que existe melhor de ciência quando o assunto é condução sob o efeito de álcool, e que certamente será de grande valia para dirimir todo e qualquer questionamento técnico desta Corte sobre o tema. Esses documentos, além de outras fontes de pesquisa, serviram de base para esta apresentação, que na verdade é um resumo de um documentário amador que eu coloquei no YouTube chamado O Direito de Dirigir Bêbado.
Ao contrário do que se supõe, não é somente o condutor visivelmente embriagado que é responsável pelos acidentes. Muitas pessoas que consomem quantidades relativamente baixas de álcool se envolvem em acidentes, quando, por terem suas habilidades de condução prejudicadas, não conseguem reagir adequadamente a situações inesperadas. Isso é destacado, inclusive, em campanhas educativas estrangeiras, como essa da França, que afirma que, mesmo com apenas 2 doses, o risco existe. Por esse motivo, a utilização do chamado bafômetro é indispensável. O exame clínico tem natureza complementar e não tem a mesma precisão dos exames que acusam a presença de álcool no ar alveolar e no sangue. Para se ter uma ideia, a embriaguez só começa a ficar evidente a partir de 0,6 miligramas por litro de ar expirado, o dobro da quantidade limite que é estabelecida para a configuração do crime de trânsito no bafômetro. Além disso, de acordo com matéria no site da revista Acta Médica, o próprio exame clínico para diagnóstico de embriaguez está sujeito a falhas. Num grupo de 1.159 pacientes internados no Hospital dos Estados Unidos com diagnóstico clínico de intoxicação alcoólica aguda, fez-se o exame químico e constatou-se que 150, ou seja, 13% dos pacientes não tinham qualquer registro de álcool no sangue. Por essa razão, é extremamente necessário contar com o respaldo de exames com princípios químicos, como o etilômetro e o exame de sangue. A principal crítica que se faz à lei seca brasileira é que o legislador cometeu um erro ao estabelecer um limite objetivo de alcoolemia. Acontece que esta lei está em total conformidade com o que prega a Organização Mundial de Saúde e a União Europeia. E todos os países civilizados do mundo utilizam limites objetivos em suas referidas leis. Na Europa, como mostra aí a foto, 87% dos países utilizam valores maiores que 0. E aqueles poucos que reduziram o limite a 0 não fizeram por limitações jurídicas ao uso do bafômetro, mas somente para recrudescer o combate a esse crime que ceifa tantas vidas. Na ótica da fiscalização, nós que estamos no dia a dia nas estradas federais do país, a principal razão da ineficácia da lei brasileira é o entendimento de que o cidadão não é obrigado a fazer o bafômetro. Essa posição coloca o Brasil na contramão de todas as iniciativas bem-sucedidas do mundo. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos já se manifestou no sentido que o Estado pode exigir do cidadão procedimentos de coleta de ar, sangue e urina. As soluções jurídicas dos países desenvolvidos para recusa ao bafômetro são basicamente de 4 tipos e nada converge com o que está sendo proposto aqui no Brasil. Quem recusa é presumido bêbado para fins penais, isso acontece na Inglaterra e na própria Itália, pátria do pai do garantismo, Luigi Ferraioli. Quem recusa o bafômetro vai preso, é presumido bêbado. Vamos retornar aqui. Quem recusa é preso por desobediência, é o que acontece em Portugal, Espanha e França, e essa foi a manifestação da AGU quando foi provocada pela Polícia Rodoviária Federal na época. Quem recusa é conduzido coercitivamente para fazer o exame de sangue. Parece uma coisa draconiana de Afeganistão, de Iraque, mas na verdade os civilizadíssimos suecos e alemães fazem isso. E tem uma matéria aqui bem interessante da Reuters, que mostra o ator americano Bill Murray foi conduzido coercitivamente para fazer o exame de sangue quando se recusou a fazer o bafômetro, quando foi solicitado pela polícia de Estocolmo. E a última solução encontrada por esses países, talvez a que mais se encaixe no Brasil, é tornar as penas administrativas tão pesadas que estimulem a realização voluntária do teste. É isso que acontece, por exemplo, no confisco do veículo que ocorre na Austrália, na Escócia e na própria Itália. Atualmente, nos Estados Unidos, existe a implantação de um esforço legal envolvendo a polícia e o judiciário, o chamado programa No Refusal, ou seja, sem recusa, onde policiais podem solicitar uma espécie de telemandado aos magistrados para proceder ao exame de sangue dos condutores que se recusarem a fazer o teste bafômetro. Nesses países, entende-se que o direito de dirigir, na verdade, é uma concessão do Estado e que os motoristas devem obrigatoriamente se submeter aos exames de alcoolemia como solicitados pelas autoridades de trânsito. Até mesmo em países vizinhos como a Argentina e o Uruguai, onde eu estive recentemente e tive a oportunidade de conversar com colegas policiais,
o bafômetro também é obrigatório. São países que têm carros mais seguros, engenharia de trânsito mais desenvolvida, sistema de saúde e fiscalização mais modernos, e que a quantidade de acidentes é bem menor, e ainda assim possui um esforço legal bem mais rigoroso que o nosso. No Japão, por exemplo, quem bebe e dirige é condenado a 5 anos de cadeia, e o carona, que tinha a obrigação legal de impedir, é preso por 3 anos. Hoje, no Japão, se morre mais gente de queda de bicicleta do que acidente envolvendo pessoas alcoolizadas. Muitos defendem aqui conscientização, bom senso e a não utilização do direito penal. Mas os brasileiros que bebem e dirigem, principais vilões do trânsito mais violento do mundo, não são mais civilizados que os australianos, japoneses, europeus e norte-americanos para aprender a respeitar uma lei que não tem uma punição forte e exemplar. A lei seca não é em 5. Vários países sofreram com suas ditaduras e isso não foi motivo para promover a imunidade penal de criminosos de trânsito. Enquanto discutimos aqui a utilização ou não do bafômetro, países de primeiro mundo já estão utilizando equipamentos que medem a quantidade de cocaína e anfetamina nos motoristas, drogas largamente utilizadas por caminhoneiros e que provocam acidentes gravíssimos no nosso país. É importante ainda ressaltar que o entendimento ampliadíssimo de direito ao silêncio pode inviabilizar inclusive o exame clínico, pois se alguém pode se recusar ao simples ato de soprar um bafômetro, pela mesma lógica, não poderá ser obrigado a colaborar ativamente com o exame clínico. 20 mil brasileiros estão condenados à morte por ano por esse motivo. São quase 60 mortes por dia. Mas para salvar essas pessoas, torna-se necessário que o Brasil se alinhe às outras democracias e opte por defender a vida, e não pseudo-garantias que só beneficiam na prática motoristas alcoolizados. Muito obrigado. Ouvimos agora o doutor Fábio. Como temos tempo ainda, gostaríamos de passar um vídeo, por favor. Se tivéssemos tempo como temos, gostaríamos que os senhores observassem essa matéria que tiramos do YouTube para termos ciência, excelência, como que o cidadão deve obedecer à lei e está pensando sobre ela. Obrigado a todos. Estudante. E aí, vai sair dirigindo daqui hoje? Com certeza, né? O táxi tá muito caro na cidade, mas a gente vai dirigindo mesmo. E essa cervejinha? Então, eu tenho o Twitter da Lei Seca, agora não tem problema, que eu vejo onde tá as rotas da Lei Seca e aí eu evito elas. Como é que funciona? Dá pra você mostrar aí pra gente? O pessoal que segue o Twitter da Lei Seca, quando passa por uma blitz, diz, tá tendo uma blitz na avenida tal, altura do número tal. E aí o cara que tem o Twitter da Lei Seca repassa pra todo mundo. A gente recebe a informação e evita aquela via. Eu acho que é importante, né? A gente poder evitar a polícia e poder evitar também o carro ter sido apreendido e a gente tomar multa, né? Mas você acha que não é perigoso você beber e dirigir? É que o meu carro tem ABS e tem airbag também, então eu já tô bem mais seguro do que se não tivesse também, entendeu? Mas se você atropelar alguém que não tem airbag nem ABS, e aí? Aí a gente paga, né, sei lá, até paga uma... Não é propina o nome, meu Deus, é fiança e sai. Não, tô falando sério, a gente paga e sai, né? Aquele rapaz do Camaro não pagou 220 mil? Meu carro é um pouco mais barato, de repente a fiança cai o valor também. Não, mas você tá de palhaçada ou você tá respondendo sério? Tô falando sério, de verdade. Você bebe mesmo, você não tá nem aí? Sem problema. Importante diversão. Como a lei no país é tão frouxa, né, não tá nem aí, eu também não tô nem aí pro país e pra lei também, não tô muito ligando, né. Luan tem 22 anos, é universitário e não se considera um fora da lei, mesmo admitindo que dirige depois de consumir bebida alcoólica. Cerveja tá certo. 2 latinhas, mais ou menos. E depois você pega o carro?
Eu pego o carro. Eu acredito que mesmo bebendo e dirigindo, eu não tenho a intenção de estar matando uma pessoa, né? Se eu me envolver no acidente. Então, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que acidente é acidente. Então, como eu dirijo direitinho, eu não excedo os limites da via, né? Faço as coisas direitinho, eu acho que eu não estou respeitando a lei, não. É o que a legislação brasileira diz, que eu pago uma fiança, como eu sou réu primário, eu pago uma fiança e sai.